TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Você já sabe, estamos começando mais uma edição do Conversas Bíblicas, essa programação que sempre tem um conteúdo inédito às quintas-feiras, a partir do meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, mas que você, na programação da TV Manaim, assiste em outros horários também a reprise deste conteúdo e de outros conteúdos do Conversas Bíblicas, e você tem a oportunidade de assistir. Você quer saber os horários? É fácil. Entra lá no nosso Instagram e vê lá a grade de horários da programação da TV Manaim, você vai saber o horário de assistir as edições de reprise do Conversas Bíblicas, tá certo? Muito bem, e a gente está desde a semana passada, e nessa edição novamente, abordando o tema Fé, Firme Fundamento. E para tratar desse assunto, mais uma vez, eu recebo aqui o pastor Maurílio Martins. Maurílio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos que nos ouvem e nos seguem pelas plataformas. Deixa eu aproximar aqui. Opa, ficou melhor agora, pronto. Maurílio. Muito bem, nós temos abordado esse tema e a cada edição do programa a gente tem sempre um texto base. E o texto que nós vamos ler agora, nessa edição, encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 2, o verso é o verso de número 8, e que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Maurílio, esse texto, ele define de maneira maravilhosa a fé bíblica, né? A fé salvadora. A fé que, e aí eu lembro da edição passada, né, que não adianta a pessoa fazer força, não é pelo esforço humano, não é gerada no homem, né, mas é algo que vem de Deus e o texto contempla isso. Qual é a visão hoje religiosa da fé? Porque aí a gente nem está falando da fé bíblica, né, da fé transcendental, nem está falando de uma fé mística, humana, racional. Nós estamos falando da religião, e quando a gente fala religião de maneira geral, não estamos aqui criticando essa ou aquela. E aí eu posso até fazer aqui uma mudança desse termo de religião para cristianismo, né, porque vivemos um cristianismo histórico, mas aí é outro assunto. Você podia fazer uma abordagem sobre esse assunto? Sim, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto extraordinário, né? Porque ele consegue sintetizar num versículo toda essa operação do Espírito Santo e da fé. E não só isso, eu vou falar daqui a pouco, também a abrangência do sacrifício de Jesus, porque quando o texto diz mediante a fé, quer dizer, nós somos salvos mediante alguma coisa que foi colocada diante de Deus e Deus nos aceitou. E isso a Bíblia aqui chama de fé. E está relacionado intimamente com o sacrifício de Jesus. Mas voltando ao que você me perguntou a respeito da religião, eu queria, antes de entrar no assunto propriamente dito da religião, dizer que uma das coisas com as quais a religião não consegue lidar é com a ansiedade. E, assim, em última análise, a ansiedade é uma crise de fé. Essa é a grande realidade, né? As pessoas hoje, a sede da alma, né, que é conhecido como a sede da alma, ela é uma crise de fé. Porque essa fé que nós estamos tratando aqui, quando ela alcança o homem, não uma fé humana que nós tratamos na vez passada, mas quando a fé realmente alcança o homem, ela satisfaz a alma. Às vezes a alma é alguma coisa tão extraordinária que ela só se satisfaz com a verdade. Só tem uma coisa que satisfaz a alma, é a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a religião não consegue colocar isso. Porque em determinado momento ela se desviou do projeto de Deus. Ela saiu desse caminho. Deste caminho. É muito fácil sair do caminho. Você saber o caminho é fácil.
você andar no caminho, você depende de um elemento de ligação entre Deus e o homem, que é a fé, mas que é uma ação do Espírito Santo. Então, eu não ia usar uma expressão muito forte, mas a grande loucura, vamos dizer assim, os irmãos me perdoem a franqueza, a grande loucura da religião é tentar substituir o projeto de Deus por um projeto terreno. Quer dizer, eu uso a palavra, eu extraio alguns pontos que me são interessantes para a minha religião da Bíblia, mas eu desprezo o fundamento, o firme fundamento. Então isso não pode ser chamado nem de firme nem de fundamento mais. Porque se eu sair daquilo que é o plano de Deus, agora eu criei realmente uma religião, não tem outra palavra. Se eu saio do projeto de Deus, que é único e eterno, eu crio uma religião. Seja ela com o interesse que ela tiver. Qual a base filosófica, não importa, não né? importa. E com isso, qual que é o grande problema? Você não consegue, você tende, essa fé religiosa, ela tende ao desespero. Ela não se liga com o Criador, porque há um elemento de ligação. Quando Deus criou o homem, ele criou um elemento de ligação entre ele, Deus, e o homem. Não é o homem em direção a Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa. Ninguém está proibido de fazer caridade, boas obras, obras sociais. Pelo contrário, isso é até Pelo contrário, nobre, né? eu acho que deve fazer. Tem 2 carros, dê um. Como diz o pastor Gideuti sempre. É verdade. Não há problema nisso. O problema é que substituir isso para tentar chegar a Deus é que não é possível. Porque Deus não aceita esse recurso. Ele já criou o recurso. Então, quando você tem uma fé religiosa, é bem fácil de analisar que você está lidando com a fé racional, que não transcende. Então, como ela não transcende, ela não acalma a alma. Você tem um ambiente religioso, você tem um meio social agradável, você tem uma igreja para ir aos domingos. Você pode até tirar um peso da consciência. Sim. Mas você não tira o vazio da alma. Não tira, não alcança, porque a alma é um mistério. Quando Deus criou o homem, ele deu preferência ao imortal. Quando ele criou o projeto dele para salvar o homem, a Bíblia diz que ele nos criou a sua semelhança. Qual é a semelhança? O nariz, o cabelo, os olhos? Não é isso. Ele soprou. O homem era feito de barro. Eu costumo dizer, sempre digo isso para as minhas filhas, olha, Deus fez de barro porque não tinha um material mais barato. É barro. O que ele queria mostrar? Nós somos barros. Nós não temos valor. Qual é o valor? O valor é a porção eterna que ele nos deu, que é a alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que ele soprou sobre o homem, deu o sopro de vida dele, ele deu uma porção eterna para o homem, que é a alma. Agora, saber se essa alma, um dia, vai se encontrar de novo com o seu Salvador, o seu Criador, ou não, é uma outra história. E entra a fé. Então, quando eu substituo elementos fundamentais, firmes e fundamentais desse projeto, eu causo um dano muito grande. Embora eu tenha aparência religiosa. Eu tenho aparência, por exemplo, de evangélico. Podemos dizer assim. É preciso fazer uma diferença entre evangelho e cristianismo. Você citou o cristianismo, né? O evangelho é eterno. João, quando escreve o Apocalipse, ele narra o que ele viu. Ele escreve assim: eu vi no meio do céu um anjo que tinha na sua mão o evangelho eterno. Não estava no lado do céu, num canto, estava no meio, porque Deus estava mostrando o seguinte: o centro do projeto é o evangelho. É a palavra, você não consegue fugir dela. Quando eu uso parte dela, ou uso aquilo que me interessa dela, eu crio uma religião e eu saio do projeto. Eu não sou mais alcançado pelos benefícios desse projeto. Então, você
você tem aparência de piedade, mas na verdade a alma não foi alcançada, porque justamente ela não foi alcançada por essa fé. E isso é, de certa forma, isso é o que é o contexto, né? O cristianismo ele se afastou daquilo que é a verdade, e por isso ele não se satisfaz, o homem não se satisfaz. Murilo, em contraponto a isso, né, a palavra nos leva, porque até agora a gente viu o que não é fé. O que não é, eu vou repetir a expressão que eu usei, a fé bíblica. Genuína. A fé genuína, a fé geradora. Sim. Né? Qual é a experiência que a gente pode trazer, vivida por nós, e a partir da palavra, de uma fé profética? Exatamente. Então, sim, nós estávamos contextualizando a fé humana, né, racional, terrena, e qual é o contraponto disso? O contraponto disso é a fé profética. Bom, acho que é bom explicar o que nós chamamos de profético. Nós chamamos de profético aquilo que vem da parte de Deus em direção ao homem e que aponta para a eternidade e que não está sujeito ao tempo. Não está sujeito ao tempo. Enquanto que aqui, nessa nossa vida, tudo é passageiro e terreno, aquilo que vem da eternidade não está sujeito a esse tempo. Ele vem da obra redentora. Então, a fé profética, ela é totalmente diferente de tudo que nós falamos até agora. Porque ela independe de mim, de você e de qualquer um. Ela independe do homem. Não é algo que o homem, um esforço humano que ele tenta chegar a Deus, seja com qual argumento, resta saber se Deus vai aceitar o argumento, né? Ela não depende disso. Ela vem em direção ao homem. Então, há um texto que eu acho muito interessante da palavra do Senhor, que é quando o Senhor Jesus disse assim: eu vim para que tenhais vida. Ora, se era para ter essa vida aqui, não precisava ter vindo. Nós já tínhamos a vida. Quando Jesus veio, só para entender o contexto, os judeus, eles tinham casa, eles estavam debaixo do governo romano, mas os romanos não interferiam na religião deles, eles tinham templo, eles tinham emprego, eles tinham culto, eles tinham, entre aspas, a religião deles. O romano, ele dominava, mas não interferia. Ele até absorvia algumas coisas, né? E Jesus veio, mesmo assim Jesus veio. Então ele disse assim: eu vim para que tenhais vida. Qual vida? Não era essa. Era vida em abundância, ele diz. Vida em abundância é vida eterna. Então, nesse contexto, há uma coisa extraordinária, porque João escreve dizendo assim: nele estava a vida. Então, estava nele. Quando ele vai à cruz e derrama o seu sangue, então ele derrama uma vida que nós não tínhamos. Quando ele faz isso, e ele, alguns dias depois, eu costumo usar uma expressão, José, dizendo o seguinte: quando Jesus derrama o seu sangue, ele autoriza o Espírito Santo a ser derramado. Porque o Velho Testamento estava focado na figura do Pai, Deus Pai. Quando Jesus veio, o Filho. Mas agora, com o sangue que ele derrama, o Espírito Santo estava autorizado a ser derramado sobre um povo. 50 dias depois, coincidentemente na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Quando ele faz isso, ele desce sobre a igreja trazendo uma vida que Jesus derramou. E com ela a fé. Aí você vai me perguntar assim: no Velho Testamento, então não tinha fé? Tinha, só que era diferente. No Velho Testamento, você tinha que obedecer para alcançar a fé. Abraão obedeceu e foi considerado pai da fé. É o Velho Testamento. No Novo Testamento é o contrário. Você tem que ter fé para conseguir obedecer. Porque agora, a partir da morte de Jesus, ele ia ditar o que a igreja ia viver. Então, aí entra a fé profética. É uma fé que atua dentro da minha vida, anulando o meu raciocínio, anulando a minha vontade própria, me dando coragem de negar a mim mesmo e obedecer aquilo que o Espírito Santo está me ditando. É diferente.
É diferente. É totalmente diferente, né? Então, por isso que o texto nós lemos na edição passada, diz assim, a fé é o firme. Por que é firme? Porque é eterna. Jesus, eu vim, então ele trouxe essa fé, que é essa que veio da eternidade, ele está dizendo, ela é firme. Ela é uma fé religiosa que eu penso uma coisa hoje, amanhã eu me arrependo, penso outra. Ou eu estou em determinado lugar hoje, amanhã eu não estou mais. Não, isso não é firme. Né? Você vê muito isso dentro do cristianismo, mas não foi isso que ele trouxe uma fé firme. E ao mesmo tempo, fundamento. Porque ela está profetizada, por isso que é o profético, né? Ela está profetizada em toda a Bíblia. Não só no Novo Testamento, em toda a Bíblia ela está profetizada. Vários textos que apontam, os cordeiros que eram sacrificados apontavam para Jesus, né? A rocha que dava água no deserto apontava para Jesus. As codornizes que caíam vivas no meio do povo, e o povo se alimentava, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ele estava apontando... O próprio maná, não é? E tantos outros. Então, essa fé profética, ela está determinada. Só que nesse momento agora, quando Jesus derrama o seu sangue e passa o governo para o Espírito Santo, ela começa a atuar de uma forma diferente, conduzindo o homem a uma obediência. Isso é algo assim extraordinário, né? Então, o texto que nós lemos aqui, por exemplo, só para ficar dentro do texto, ele diz assim, pela graça sois salvos. Ora, Josias, isso retira de nós, eu, você e todos, retira tudo que nós temos de recurso. Ele não diz assim, pela esmola sois salvos, ou pela caridade sois salvos, ou porque são muito bons. Não, pela graça. Mas qual que foi a graça? O sangue que ele derramou foi a graça. Aquilo veio de graça. Eu acho interessante favor, essa né? expressão graça, que até às vezes as pessoas têm em conta de algo assim muito religioso. Não, é graça mesmo, é graça de favor. Ser de graça, de favor imerecido. Isso. Entendeu? De algo que foi dado sem que merecêssemos, sem que precisasse fazer nada por isso. Isso. Não é isso? Isso. Então, pela graça sois salvos. Eu me lembro, eu tinha 18 anos quando eu vim para a obra. E eu me lembro de uma pregação que um pastor fez, né? Ele pregou sobre assim, ele usou um texto de Isaías, Jeremias, dizendo assim, eu hoje te remi, tu és meu. Então ele pregou dizendo exatamente o seguinte, nós éramos como uma coisa muito valiosa que estava na mão errada, mas ninguém tinha um preço para pagar por isso. E qualquer outro preço, a não ser Jesus, ia ser questionado. Você, não é? Uhum. Eu não gosto de falar nisso, mas o nosso adversário podia dizer, não, você deu um profeta, mas segurou o seu filho vivo. Uhum. Deus não fez isso. Deus pegou o preço mais alto que ele tinha e deu. Quando ele deu aquele preço, era um preço que ninguém podia questionar. Isso é graça. Isso nós não conseguimos pagar, não tem como retribuir. Então o texto diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Quer dizer, o que é que foi colocado diante de Deus para que sejamos salvos? Não podia ser outro sacrifício a não ser o Senhor Jesus. Só tinha esse preço. Era o mais alto preço. Então, quando você clama pelo poder do sangue de Jesus, quando você se refere ao sangue de Jesus, você está se referindo a algo que é colocado hoje, nesse momento, todo momento, diante de Deus, e por causa disso nós somos aceitos. Então, vejam que a fé profética ela está ligada ao sacrifício. Ela é ao contrário da humana. A humana pode estar ligada a qualquer coisa, já falamos disso. Mas a fé profética ela está ligada, intimamente ligada com o sangue derramado e com o Espírito Santo. Não é? Então, assim, o texto diz mais, por isso que eu disse que ele sintetiza assim, isso não vem de vós, ele tira todo o nosso mérito, se é que temos algum, né? Não, eu tenho fé porque eu vou ao Maranhão, eu tenho fé. Não, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente. É um presente, é algo que ele
ele deu. É a chance, é a oportunidade que o Criador nos deu de voltar aos braços dele. Então, isso assim, é de um valor inestimável, né? Essa fé profética. É o que chamamos de fé profética. Murilo, aliás, tratar de qualquer assunto da palavra é algo glorioso, né? E o Espírito Santo de Deus vai nos envolvendo, enchendo o nosso coração. Isso é maravilhoso. E quantas pessoas poderiam estar vivendo essa experiência, aproveitando, se deliciando disso e não conhecem ainda. Daí, inclusive, o nosso papel de pregar esse evangelho a toda criatura. Mas o nosso tempo já se esgotou e já fica aqui o convite para a gente, na semana que vem, continuar com esse tema. Perfeitamente. Tá? Aprofundar mais, conversar mais um pouco sobre ele, porque, como eu disse, é maravilhoso, nos enebria, né? É uma coisa que nos enche de alegria. É verdade. E nos completa pela operação do Espírito Santo de Deus. Bom, obrigado pela sua participação. Foi uma grande alegria, um grande prazer. Amém. Sempre à disposição. Estaremos de volta então na próxima semana. Muito bem, a gente chega então ao final de mais um Conversas Bíblicas, já fazendo o convite para você assistir a próxima semana a terceira e última edição, que nós vamos abordar esse tema, Fé, Firme Fundamento. E uma recomendação, se você não assistiu a edição anterior, aí no próprio canal no YouTube da Igreja Cristã Maranata, você pode assistir, você escreve Conversas Bíblicas dentro do canal, né? Você entra no canal, dentro do canal tem uma busca ali, tem aquela lupinha e você coloca Conversas Bíblicas e vai aparecer uma relação, você pega a data da semana anterior e você vai assistir para você entender melhor sobre esse assunto, fé, firme fundamento. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do Conversas Bíblicas, mais uma vez tratando sobre esse assunto. A paz do Senhor a todos, uma boa semana. Rádio e TV Web Manaim, o TV Manaim, a nova TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.